Saudações planaltas, Leandro Dantes, este é o nosso canal Before Jace e hoje pretendo falar sobre um assunto bem legal que é um top 5 de 5 vilões que não são tão vilões assim. 5 vilões que, acredito eu, de alguma certa forma, algo externo, alguma coisa, um evento, alguma coisa aconteceu para que eles se tornassem o que foram durante o Lord Magic. Então vamos ver um pouco sobre esses 5 vilões que, de alguma forma, têm um passado que acabou contribuindo para que eles ganhassem essa reputação, se tornassem, ou algo motivasse ali toda aquela, talvez, carnificina, chacina, maldade, brutalidade. Então vamos lá ver quem são esses 5 vilões não tão vilões assim? Top 5, eu comecei com o comandante Graven Wilvek, também conhecido agora como Graven Capitão Predador. E apenas aqui fazendo uma correção, Graven ele recebeu esse nome de Capitão Predador não porque ele era um predador, uma fúria insana de caçar. Graven ele foi capitão da nau voadora Predador, que era a nau Evinkar. Primeira versão de Graven, o nome dele é Comandante Graven Wilvek. E por que Wilvek? Para quem não sabe, no plano de Hat haviam 3 tribos: Endal, Enkor e Envek. Graven veio dos Wilvek, e todos aqueles de qualquer uma dessas tribos que abandonasse sua tribo, traísse a sua tribo e jurasse lealdade ao Evinkar, começaria a ser chamado com este nome de Il. Essa partícula Il significa traidor. Então o que acontece? Graven jura lealdade ao Evinkar, que na época era Volharth, e se alia e vai para a fortaleza. E ali ele se torna um soldado e rapidamente ele cresce, ele ascende, porque acontece uma coisa que Graven não esperava. Aconteceu algo que mudou muito a personalidade dele. Eu concordo que pelo fato dele ter sido um traidor, isso já mostra, já prova que realmente ele era mau. Por isso que eu coloquei ele como top 5. Por quê? Porque ele está bem próximo entre um vilão clássico, digamos assim, e um vilão, um personagem que sofreu, teve alterações, influências externas de dor que transformaram ele ou agravaram a maldade nele. Graven, quando jurou lealdade e começou a crescer dentro das tropas, logo ele ganhou a confiança do Evinkar e tornou-se comandante. Porém, o que ele não esperava, o que ele não achava que fosse acontecer era que Volharth implantou nele um dispositivo firexiano, que era um implante espinal, que foi colocado ali na espinha dele. Toda aquela musculatura, toda aquela força que ele tinha, vieram da ciência firexiana. Esse implante colocado pelo Evinkar permitia que o Evinkar, e qualquer que fosse o Evinkar, dominasse e tivesse controle absoluto sobre Graven. Então, quando ele falhava, o Evinkar fazia ali, usava um comando mental e infligia dor. Mas era uma dor tão grande que fazia com que ele arriasse de joelhos, que ele arriava no chão. E, imagina uma pessoa, para um personagem como Graven, que devia ter mais ou menos 1,80 m de altura, de puro músculo, pura força bruta, arriar de dor. É uma dor insuportável. E o que aconteceu? Aquela dor foi passando e foi agravando toda a crueldade que havia nele. Ele poderia ser um personagem ruim? Sim. Mas toda aquela artimanha que os Evinkares aplicavam nele foi agravando, tornando ele num ser que era puro ódio. Por isso que nós vemos as cartas dele que são sempre relacionadas ao ódio, ao rancor. Um exemplo disso foi quando ele foi para caçar Gerard. Quando ele foi atrás de Gerard e ele falhou, quando ele volta e traz a notícia a Volharth fica revoltadíssimo com ele, fica indignado como ele falhou e mais uma vez inflige dor nele. Então Graven foi passando por essas transformações, além da ciência firexiana que transformou ele no Brutamontes que ele era. E quando Volharth saiu, perdeu o posto de Evinkar e foi derrotado por Crovax era um líder pior ainda do que o próprio Volharth. E ele abusava de Graven de uma maneira assim que era implacável. Ele torturava, ele atormentava Graven
de forma que ele nunca esquecesse quem era realmente o líder ali. Tanto que no final da vida dele, da história, da saga do Bons Ventos, no duelo final entre Grevin e Thangarth, os dois ali que estão lutando no convés do Bons Ventos, quem está controlando o Grevin ali não é nem ele mesmo, ele já perdeu toda a vontade, ele perdeu toda a consciência dele. Crovax tomou o controle da mente e do corpo de Grevin e faz com que ele lute contra o primeiro imediato. Só que ele não foi para o Minotauro e acabou perecendo e sendo jogado no vulcão ali de Urborg. Então, iniciando o nosso top 5, eu escolhi Grevin porque, embora ele fosse já ali com tendências bem malignas, todos esses atos, todos esses agravos da parte do Evinkar influenciaram e muito a maldade, a crueldade, todo o rancor que ele teve durante a vida inteira. E para o nosso top 4, eu escolhi o deus do submundo, Erebus. Porque, na nossa mentalidade, na nossa imaginação, nós sempre associamos um deus do submundo à maldade, à punição e coisas do tipo. E segundo a lenda, segundo o mito, Erebus nasceu da primeira sombra que surgiu quando houve o nascimento de Eliod. Então Eliod, como deus do sol, nasceu e a primeira luz trouxe a primeira sombra. Nisso nasceu Erebus. Mas isso é apenas uma lenda, um mito de Teros. Segundo o deus Crufix, todos os deuses de Teros, eles nascem da crença dos mortais, da adoração dos mortais. Então com Erebus não foi diferente. Ele nasceu, ele surgiu ali da crença dos mortais nele. E ele tornou-se o deus guardião do submundo. Ao contrário do que a imagem dele passa de um carrasco, na verdade, Erebus ele é apenas o guardião, ele é apenas ali o protetor. Ele é apenas encarregado para que os mortos não abandonem o submundo. Por isso que ele tem aquele artefato dele, que é aquele chicote. Embora aquele chicote que possa infligir dor, ele é mais utilizado para trazer de volta os mortos que fogem do submundo. As pessoas associam geralmente a imagem do deus do submundo com crueldade. E na verdade, ele não tem prazer no sofrimento. Embora, de certa forma, o sofrimento dos mortos ali traga um pouco de paz a Erebus. Porque ele associa que o sofrimento dos outros está relacionado com o dele próprio. Então, quando os mortais sofrem, ele sente paz porque é como se ele compartilhasse ali do mesmo sofrimento. A ideia é que ele perceba que os humanos precisam sofrer, porque assim como ele é um deus e também sofre, os humanos precisam sofrer para aprender, para compreender as coisas da vida. Ele não é diretamente ali um deus carrasco, terrível, que está responsável por punir e levar as pessoas para o mundo dos mortos. Tanto que é que ele tem um pouco de inveja do mundo que é da superfície, do mundo que é cheio de luz, o mundo que Eliod governa. Mas ele tem um pouco de inveja, e a inveja dele, na verdade, é como se fosse um devaneio. Por quê? Porque, no fundo, ele sabe que todas as coisas morrem e, no final, todas as coisas irão para o reino dele. Então, pegando o quarto lugar, esses vilões que não são tão vilões assim, eu escolhi Erebus porque, embora sendo um deus de característica de mana preta, um deus que é associado ao sofrimento e morte, ele não é nada disso. Na verdade, ele tem até compaixão. Lógico, embora a compaixão dele tenha um certo limite e ele tenta aplicar de formas bem diferentes do que um ser humano normal. Mas Erebus, ele ali, na verdade, ele não é um ser maligno. Bem diferente de outros seres ali de Teros, ele não tem essa maldade ali na característica, na personalidade dele. Então, por isso que ele pegou o nosso quarto lugar, o nosso top 5. E agora vamos para o nosso top 3 de vilões, não tão vilões assim. Para esse top 3 eu escolhi Menarca, aquele que foi o guardião de Argento, que depois tornou-se Mirondin. Por que eu peguei o Menarca? Porque quando você vê um pouco da história dele, você vê que houve vários fatores que transformaram aquele golem
no que ele veio a se tornar no final do lore de Mirrodin. Para aqueles que não sabem, o Menarca ele foi um dos Urgolems que Kar criou quando ele criou o mundo de Argento. O mundo de Mirrodin antigamente era chamado de Argento. Argento significa prata. Quando Kar saiu, abandonou Mirrodin. Por quê? Por que ele saiu de Mirrodin? Porque ele abandonou Mirrodin. Porque ele pegou a Jéssica para treinar, para ensiná-la, porque ela havia ascendido a Planinalta, então precisava conhecer, saber das coisas. Kar deixou ali os Urgolems para tomar conta do plano. Só que dentre esses golems, um deles era um pouco mais especial. Um deles era o que mais parecia e se semelhava ao Kar, que foi o Menarca. Antes de sair, deu a ele 2 dádivas. Primeiro, Mirari. O segundo, total controle do plano de Argento, para que ele tomasse conta, controlasse e cuidasse do plano enquanto seu criador estivesse fora. Kar levou o Mirari até Menarca e ali, nessa fusão dos dois, isso expandiu a mente dele de uma forma assim, que não tinha nem como dizer. E essa dádiva do Mirari foi o que ajudou o Menarca a se tornar um verdadeiro, digamos assim, líder do plano de Argento. O cara abandona Argento e deixa o Menarca tomando conta. E o plano de Argento era um plano ainda pouco habitado, poucas criaturas, poucos seres, apenas alguns golems e assim por diante. E durante as suas andanças pelo plano, foi que o Menarca percebeu um evento ali que meio que deu um insight nele, para ele saber o que ele devia fazer com o plano. Foi quando ele viu ali um enxame de Mosculumes. E sem saber de onde veio aquelas criaturas, ele ficou ali pensativo e chegou à conclusão do que ele deveria fazer com o plano. Ele pensou, ele viu aquele monte de enxames de criaturas que voavam ali, criaturas artefatos, que eram os Mosculumes, e chegou à seguinte conclusão: o plano aqui precisa de seres vivos, precisa de vida, precisa ser habitável. Então, rapidamente, ele criou ali um dispositivo que era chamado de Soul Trap, e ele começou a abduzir seres de outros planos para Argento. E logo após isso, ele transformou e ele mudou o nome do plano para Mirrodin. Essas abduções duraram séculos. Ele foi trazendo seres com o passar do tempo. Aquele enxame de Mosculumes ali trouxe esse insight nele, porque os Mosculumes eles não conseguem viver separados. Quando você separa o Mosculume do enxame, ele automaticamente morre. E uma curiosidade sobre os Mosculumes é que eles, após morrerem, eles produzem um soro. Através da linfa deles, é produzido um soro que dá um poder de imaginação, de criação. É como se fosse um esteroide para a mente. Então, o que aconteceu com o passar do tempo? Os Mosculumes se tornaram uma iguaria, se tornaram um produto raríssimo em Mirrodin. Porque as pessoas, os magos, os sábios, queriam essa essência, esse soro, para ingerir, para consumir, poder terem ideias mirabolantes e assim por diante. E após descobrir isso, o Menarca bebe um pouco deste soro, que só aumentou a insanidade dele. O Menarca ele se sentia sozinho. Por isso que ele começou ali a trazer pessoas para habitarem Mirrodin. Embora ele tenha feito todas essas coisas, essas abduções, em dado momento ele foi meio que um herói, porque começou a haver uma praga ali em Mirrodin que transformava carne em metal e metal em carne. Então, rapidamente, ele foi lá e conseguiu acabar com essa praga que estava matando as pessoas e os seres vivos dali. Só que, após todos esses eventos, ele ficou muito cansado, ele ficou exausto com isso. E a insanidade dele agravou-se. Além do isolamento dele, porque ele ficava dentro do núcleo de Mirrodin controlando e tomando conta de tudo, e observando tudo dentro da torre dele, esse isolamento acabou se agravando. E a partir desse isolamento, outra coisa surgiu. A vontade de estar junto do seu criador, do Kar Golem de Prata. Então o isolamento e essa, digamos assim, saudade do seu criador, essa vontade de estar perto do criador dele, foram os agravantes que levaram o Menarca à loucura. Ele colocou na cabeça que ele queria estar junto do criador dele. Ele chegou à conclusão que, para isso, ele precisaria se tornar um Planinalta.
e para se tornar um Planalta ele precisaria da centelha. Ah, e uma coisa que eu não posso esquecer. Além do isolamento e além, né, da vontade de estar junto com o seu criador, a coisa mais importante que influenciou de maneira externa todas essas ações, todas essas atitudes do Menarca foi o óleo Phyrexiano. Após ele perceber que o mundo precisava de seres vivos, ele notou uma mancha de um óleo brilhante ali, ele não sabia o que era, e aquilo o infectou. E nós sabemos que o óleo Phyrexiano traz a vontade de Yggmoth. Isso corrompeu até a última ponta do ser dele. Então, o óleo Phyrexiano, associado com isolamento e com a vontade de estar junto do seu criador, transformaram o Menarca, este ser cruel, que começou a perseguir e matar. Por que ele começou a fazer isso? Porque ele queria a centelha de um Planalta. E foi aí que ele começou a caça da Glissa. Ele começou a mandar os exércitos dele atrás daquela elfa, porque ele descobriu, ele percebeu que ela tinha ali o potencial da centelha de um Planalta. E ele fez tudo isso simplesmente por quê? Porque ele queria estar junto do mestre dele. Ele queria estar junto ali do criador dele. Então vocês veem que, embora ali todo o Lorde Mirrodin, naquela saga, trate o Menarca como um ser realmente cruel, como um líder tirânico, nós vemos o quê? Que houve esses fatores que comprometeram a sanidade naquele golem. Por isso que o Menarca vai ocupar o nosso número 3 do nosso top 5 de vilões não tão vilões assim. E agora, ocupando o segundo lugar do nosso top 5, nós temos um personagem que está em alta agora no momento, com a atual coleção de Zendikar, e eu escolhi para ocupar o nosso segundo lugar, nada mais, nada menos do que Nahiri, a Litomancer. Nahiri é um personagem que eu particularmente gosto muito por causa da, digamos assim, a sede e vontade que ela tem de salvar o mundo dela. Como nós sabemos da história dela, se juntou Nahiri, Hugin e Sorin para prender os Eldrazi e salvar Zendikar. Nahiri sempre foi apaixonada pelo plano dela. Nahiri sempre fez qualquer coisa para salvar Zendikar. A única coisa que ela sempre teve em mente ali é salvar Zendikar e todas as pessoas que habitam ali o plano dela. Como nós conhecemos a história de Nahiri, e quando ela precisou de ajuda, nem Sorin e nem Hugin apareceram para ajudá-la e ela teve que lidar com os Eldrazi sozinha. Aquilo gerou aquele rancor, aquela mágoa, aquele ódio no coração dela. Depois que ela conseguiu lidar com os Eldrazi, ela foi atrás de Sorin em Innistrad e viu que Sorin não estava nem aí para ela. Isso a deixou totalmente desapontada, porque ela considerava Sorin como um amigo. Mas nós sabemos que Planaltas pré-emenda dificilmente criam amizades. Quando ela se liberta, ela volta ali para Zendikar e percebe como está no plano e furiosa, né, cheia de ira, com desejo de vingança contra Sorin, ela parte para Innistrad e traça um plano ali para atrair Enraku para destruir o plano. Afinal, já que o Gin e Sorin não apareceram para salvar o meu, nada mais justo que eu destruir o plano de um deles. Então nós vemos que Nahiri, embora ela esteja tomada pelo ódio, pela raiva, pelo rancor, nós vemos que as motivações dela sempre ali foram voltadas para o plano de Zendikar, para o salvamento de sua terra natal. Por causa dela amar demais sua terra natal, nós vemos que ela sofreu horrores por isso. Então ela volta para Innistrad, faz o que faz, ela invade a mansão dos Markov, ela acaba com os vampiros ali e depois luta e consegue aprisionar um Sorin. Ela tenta fazer aquilo que ele fez com ela. Assim como ele a aprisionou na Câmara Infernal, ela cria ali com a magia dela, da litomancia, ela consegue criar uma prisão para Sorin também. Lógico, graças a Nahiri, centenas de pessoas foram mortas, a Vancy acabou morrendo, porque ficou louca pela influência de Enraku. Então nós sabemos que ela trouxe agravantes terríveis. Com o retorno a Zendikar, nós vemos que ela estava ali totalmente disposta a fazer o que fosse possível para salvar Zendikar.
não importavam os meios, porque para ela os fins justificavam os meios. Então nós vemos ali que, embora Nahiri fosse tomada pelo ressentimento, pelo rancor, sempre na mente dela, na visão dela, a vontade sempre foi de quê? Salvar Zendikar. Ela só se importava com o plano dela, ela não se importava com mais nada. Ela queria ver a salvação do seu plano, ela queria ver um fim ao turbilhão, ela queria que Zendikar voltasse a prosperar como foi no antigo Império Kor. As motivações dela sempre foram essas. Então é por isso que eu coloco ela como segundo lugar, porque, embora tenha feito grandes atrocidades, a sua maior motivação sempre foi salvar um plano inteiro. E agora, ocupando o nosso primeiríssimo lugar, um personagem bastante contraditório, um personagem que eu sei que várias pessoas vão discordar, e eu até espero que vocês discordem do que eu digo, até para gerarmos um debate legal aqui nos comentários. Para mim, esse personagem é o personagem mais injustiçado de todo o multiverso, mais injustiçado de todo o lore do Magic. E nós estamos falando de Urza Planinauta, Urza, o grande artífice. Mas é claro que eu não poderia deixar passar isso. Um vilão que não é tão vilão assim, Urza, ele sofre até hoje, tanto pelos jogadores como personagens dentro do próprio lore de Magic, o escárnio como um ser que trouxe destruição à Dominária. Sendo que, na verdade, Urza foi o salvador de Dominária. Se não fosse por ele, Academia Tolariana, os planos contra a invasão, todos os seus planejamentos, a criação dos exércitos de criaturas artefatos, a criação do legado, a criação de Gerard e, enfim, N coisas, Dominária teria sido destruída e hoje Dominária seria a nova Phyrexia. Então Urza, embora as pessoas ali sempre vão torcer o nariz para o que ele fez, lógico, ele trouxe muita destruição, trouxe. Quem aqui leu a Guerra dos Irmãos sabe como ele foi implacável junto do seu irmão Mishra. Sabemos ali que ele destruiu terras inteiras apenas para manter ali o confronto contra seu irmão. E após isso, essa guerra se estendeu até a floresta de Argoth, que foi totalmente destruída. Mas vejam bem, Argoth foi destruída? Foi. Sofreu agravantes da guerra? Sofreu. Mas a destruição dela principal não foi por causa da guerra. Foi porque Urza acendeu a Planinauta. A centelha dele ali despertou e trouxe uma explosão que infelizmente destruiu a floresta e também, infelizmente, acabou trazendo a Era Glacial à Dominária. Graças a essa explosão que alterou totalmente o clima, as regiões e assim por diante, Dominária começou a cair na Idade das Trevas e depois veio o frio terrível da Era Glacial. Então, Urza, embora ele tenha esse nome carregado ali de raiva, carregado ali de sentimento de rancor atrás do nome dele, Urza ele sempre lutou pelo plano dele. Quando nós vemos ali o Urza, quando ele construiu a Academia Tolariana, ele criou o Kar, Golem de Prata, qual era a ideia principal dele? Ele queria voltar no tempo, ele criou uma máquina do tempo, e ele criou o Kar especificamente para isso, para que ele voltasse no tempo. E assim conseguisse impedir que o povo Tran se tornasse Phyrexianos. Ele queria impedir que Yugmoth se tornasse o deus de Phyrexia. Mas os planos dele falham, como várias vezes aconteceu. E existem todos aqueles eventos na Academia Tolariana, né? Aí, os eventos das fendas temporais. Mas Urza ele volta ao foco dele, de planejar uma força contra a invasão. E ele cria o legado, e ele cria a nau voadora ali junto com a ajuda da Floresta de Yavimaya, com a ajuda de Multani. E Urza, até hoje, várias pessoas, vários jogadores acreditam que ele foi responsável pela destruição do plano de Serra. Sendo que isso não é verdade. Urza não destruiu o plano de Serra. Quando Urza retorna ao plano, Serra já tinha partido, Serra já tinha abandonado e deixou o plano nas mãos de quem? Nas mãos de Radiante. Ela começa a tomar conta do plano, só que ela é influenciada por um conselheiro, que na verdade era um agente adormecido, e começou a manipular a mente dela. Que
começou com sussurros ali, levando Radiante a acreditar que havia agentes adormecidos na corte, no seu reino. Então Radiante começa a caçar esses agentes adormecidos implacavelmente. E ela começa a matar os humanos do plano. Urza tentou negociações, tentou conversar com ela, mas não teve jeito. Ela não acreditava em Urza. Ela não confiava no Planalto, até porque os Ferexianos chegaram ao plano de Serra por causa, indiretamente, das ações de Urza. Urza, enquanto estava fugindo dos Ferexianos, ele vai parar no plano de Serra junto com a Shantia, que, como tem o óleo ferexiano, acabou atraindo e levando os Ferexianos ali. Então Radiante culpa a Urza pela destruição do plano, pela mácula do plano de Serra. E Urza tentou de diversas formas. Tanto que, em certo momento ali da história, ele começa a transplanar para o plano e resgatar humanos, trazendo-os para a Dominária. Ele começa a salvar humanos ali o máximo que pôde. Chega um momento que isso não é mais possível e ele leva ali com um exército dele, de criaturas artefatos, com Joira, com Kar, Teferi, e ele vai com a nau voadora ali, com bons ventos, e há uma guerra ali das hostes celestiais de Radiante e o exército de Urza. E Urza tem uma luta, um duelo terrível contra Radiante, que Radiante quase matou o Planalto, mas Urza consegue derrotá-la e, com muita dor, com muito pesar no coração, ele acaba absorvendo a energia do plano, toda aquela mana branca, para energizar o núcleo de energia do Bons Ventos, para que o Bons Ventos pudesse transplanar e se tornasse uma máquina de guerra que ia combater a invasão ferexiana. Ele não queria destruir o plano, mas ele sabia que planos artificiais, uma hora, eles acabam entrando em colapso. Ele tentou por diversas vezes, e como não conseguiu chegar a um acordo, nessa luta eles resgatam o máximo possível de anjos e humanos e partem para a Dominária. E nisso o plano de Serra é destruído e toda aquela energia vai para Bons Ventos. Então nós vemos que, embora Urza ali fosse uma pessoa que não medisse esforços para alcançar os objetivos dele, os objetivos dele sempre eram voltados para o quê? Para a destruição de Yugimoth, para a destruição de Phyrexia. Urza usou todos os recursos possíveis, tanto humanos quanto artificiais, para salvar o plano de Dominária. Sem ele, não haveria Dominária hoje. Sem ele, Dominária seria hoje uma terra de Ferexianos destruída. Até mesmo no final, quando Urza se rende, infelizmente isso acabou acontecendo, mas não somente com ele. Vale lembrar que Gerard também se prostrou e se rendeu a Yugimoth. Por quê? Porque Yugimoth prometeu que Hana voltaria para Gerard. E vejam só, Gerard ali se rendeu com a promessa de retornar ali o seu amor perdido, enquanto Urza se rendeu sob a promessa de que Yugimoth ia torná-lo discípulo, pupilo dele, porque ele queria aprender como era que Yugimoth criava vida. Embora Urza fosse um artífice exemplar, magnífico, a habilidade dele não chegava aos pés de Yugimoth. Então nós vemos que mesmo naquele momento ali, quando ele se rende, e Gerard o derrota na arena ferexiana, ele leva a cabeça de Urza de volta para a Dominária, chega um momento que Urza volta à lucidez dele e ele ensina a Gerard como eles deveriam derrotar o deus de Phyrexia. A história de Urza, embora seja bem contraditória, embora ele seja um personagem onde as pessoas tenham realmente um pouco de raiva, de rancor, e sempre o associam com destruição, com mortes, com desgraças, a maioria dessas desgraças vieram de uma forma indireta através de Urza. Nem todas ele causou porque ele queria, porque ele quis, porque ele desejava que aquilo acontecesse. Não. Quase todas ali aconteceram de forma indireta devido aos eventos e às ações e às escolhas dele. Infelizmente. E é por isso que Urza aqui ocupa o nosso top 1 do nosso ranking de vilões, não tão vilões assim. Bem, gente, é isso. Espero que tenham gostado dessa perspectiva que eu trouxe. Vale lembrar que este top 5 de vilões que eu escolhi é uma coisa de acordo com a minha perspectiva. Não é nada ali que vocês vão encontrar em um outro artigo, alguma coisa da Wizard, não. Foi uma coisa que eu avaliei, que eu acredito, que eu enxergo assim esses pequenos vilões
que o lore nos trouxe até hoje. Então, sintam-se livres para discordarem, debaterem e argumentarem aí caso vocês não concordarem com algumas coisas que eu comentei aqui. E antes de encerrar, lembrando que nós temos aqui nossa parceria, nossa loja, que é a loja Multiverso. E não somente a loja Multiverso, nós também estamos em parceria com a KinoN e a Kinomax. Utilizem o meu cupom de desconto aqui, 5% de desconto nas compras da KinoN, 10% de desconto nas compras da Kinomax. Então utilizem, vocês vão ajudar bastante a gente ali comprando com nossos patrocinadores. Se inscreva no canal, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, não deixe de ativar o sininho da notificação ali. Sempre que estivermos aqui disponíveis, vamos estar trazendo conteúdo para vocês. Então, até a próxima e até o nosso próximo encontro, Polinautas.